novos tempos de paz, alegria e prosperidade vinguem, trabalha contigo mesmo. Usa boas ideias, apara defeitos e corrige erros. Faze nascer o sol interior. O exterior tu vês, serves e sobre o qual ages, nada mais é do que um reflexo do teu interior, pois como pensas, assim ele é. Usa o poder que tem. Agora é o momento de fazer os projetos de elevação, prosperidade e paz interior. É a hora de olhar para dentro e enxergar ali uma luz, uma força e vigorosas soluções de progresso. Para se embelezarem as folhas, as árvores trocam as folhas e as pessoas as ideias. E assim. E assim vamos nos abraçando espiritual, com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, pedindo a eles que envolvam cada um de nós que estamos aqui e aqueles que não conseguiram chegar por algum motivo. Vamos agradecer os nossos companheiros, os trabalhadores espirituais, que faz parte da luta do desejo de Deus, nosso irmão da casa. E assim, agradecendo por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui, de elevação do Cristo espiritual. Vamos agradecer por essa oportunidade e com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar continuação na nossa reunião de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dá hoje, nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois tu és o poder do nome para todos, que assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolver com o outro irmão, Bruno, que hoje você vai falar da Carnaval e atmosfera espiritual. Bem propício aqui. Vai pegar esse obrigado aqui. Está ótimo. Muito obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. É uma grande alegria que sim, eu, Bruno Rodrigo, natural de Osasco, completando este ano 45 anos de idade. Aqui, pela primeira vez, estou no Centro de Fraternidade, Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de Guarulhos. Boa noite não somente a nós os encarnados, como também aos desencarnados, aos que nos acompanham pelo meu canal no YouTube, e que possamos, com esse importantíssimo tema que iremos trabalhar aqui, irmãos e irmãs, refletir acerca de cada período ao qual a humanidade passa, nesses momentos, que estejamos atentos, orando e vigiando, principalmente buscando empreender a reforma íntima. Então, sim, praticamente hoje estamos num sábado à noite. Estamos às 20 horas e 5 minutos, quase, e os desfiles das escolas de samba de São Paulo, em janeiro, já acabaram, sim. Mas existe ainda, pelo menos até amanhã, em algumas regiões do país, para não dizer também nesses dois estados, blocos carnavalescos, temos aí os trios elétricos, bloquinhos. Está tudo certo, não estamos aqui para julgar. É importantíssimo que já deixemos bem claro sobre o tema que nós iremos trabalhar e o decorrer do assunto aqui proposto pela lavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, pelo contributo do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Assim, não são eles como eu, como cada um de nós, não temos como objetivo julgar o que quer que seja. Está tudo certo, estamos no momento final de provas e expiações em nosso órgão, transição
planetária, mas que, conscientes ao término desse nosso projeto e da porta para fora do Dr. Bezerra de Menezes, possamos, com esses bons exemplos, contagiarmos aos nossos próximos, sejam eles quem forem, para que assim também sempre estejam ali, atentos ao que esse querido irmão espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, vem nos convidar a uma reflexão. Mas não somente ele, vamos ter a participação do codificador da doutrina dos Espíritos, Hipólito Leon Denis Arrivaio, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, lá na Revista Espírita de 1867, enfim. Muito conteúdo aqui para a nossa expansão de consciência, que busquemos a cada dia que passa, inclusive agora com esses vídeos, na verdade um único vídeo, mas que eu tive que dividir em dois, dado o tamanho dele, demonstrando como que é a ação dos enfermeiros, médicos, socorristas da quarta dimensão do mundo espiritual para os que estão normalmente nessas festas carnavalescas, que não estão atentos aos vícios, estão vigilantes e, nesse período, como tanto nós estudamos nas obras de André Luiz, abrem-se portais das zonas umbralinas, umbral grosso, umbral médio, enfim, fazendo com que nós sejamos testados e, principalmente, se estamos abertos ou não sobre as nossas responsabilidades. Com certeza absoluta há de ser a proposta do tema dessa noite, a qual quero dividir com os queridos irmãos e irmãs. Então, por que não começar já dizendo quais são essas obras que nós estamos fazendo como embasamento para o que aqui nós iremos trabalhar? São duas obras de Manuel Filomeno de Miranda, uma intitulada Entre Dois Mundos e a outra que tem um conteúdo inclusive um pouco mais extenso acerca deste tema, Carnaval e a Esfera Espiritual. A obra Nas Fronteiras da Loucura, ambos de Divaldo e ambos de Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ver o que esses queridos irmãos têm para nos dizer, para que estejamos alertas sobre esse momento ímpar da humanidade, a qual temos que estar muito vigilantes, porque os em ignorância, os ditos obsessores, não estão dormindo no ponto. Querem fazer com que nós não ascendamos espiritualmente para o próximo nível de estágio evolutivo que há de ser o mundo de regeneração, já que estamos no final de provas e expiações, a qual as obras suplementares de Chico Xavier, do próprio Divaldo, tanto nos vem afirmar por meio de vários irmãos espirituais e seus respectivos contributos. Vamos mostrar logo de início o professor Arrivaio, o codificador da doutrina dos Espíritos, lá na Revista Espírita de 1867. Olha o que nos vem dizer: que o Espiritismo nos ensina que os Espíritos constituem a população invisível da quarta dimensão do globo terrestre, como nós, com os olhos físicos da carne, nós, em humanidade, na sua grande maioria, não nos enxergamos quando nós queremos que os enxerguemos. Não. Que estão no espaço e entre nós, nos veem e nos acotovelando sem cessar, de tal sorte que, quando nos acreditamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. E o Kardec afirma-nos nesse momento que absolutamente nada nem pensamento há de ser escondido de quem quer que seja, independentemente de onde quer que nós estejamos, seja para os seres em desequilíbrio, seja para os seres que já estão mais avançados que nós, moral e intelectualmente, que são os que nós chamamos de mentores individuais, anjos da guarda, guias, protetores, enfim. É importante que tenhamos essa consciência desse intercâmbio de atividades, de concretizações e de pensamentos, entre eles os ditos espíritos imortais, temporariamente sem um corpo físico, e nós, os ditos reencarnados, também o espírito mais acoplando temporariamente um corpo físico. Ora estamos lá, ora estamos cá, e está tudo certo. É assim que nós iremos promovendo a nossa ascensão espiritual por meio das sucessivas reencarnações. É o que já vimos nos convidar o irmão Allan Kardec a respeito do que nós queremos abordar aqui. E olha que imagem ilustrativa qual passou aí nesses últimos anos, onde nós temos que ter um equilíbrio da razão a tudo que é demonstrado-nos imposto por meio dos meios de comunicação.
Estamos no início, tem muita coisa boa, alegria, brincadeira, mas existe também aquelas situações que podem denegrir religiões, atos, pessoas que são idôneas, pessoas que são corretas em seus pensamentos e seus atos no ambiente familiar, no ambiente das ruas com as pessoas estranhas, como no ambiente profissional, dentro de ONGs ou instituições religiosas. E cá que nós temos algumas imagens que não deveriam estar sendo demonstradas a público e para todo este ordem por meio da globalização, por meio das redes sociais, dos canais que transmitem vídeos. Porque devemos questionar-nos a cada dia que passa, queridos irmãos, se Jesus Cristo estivesse atualmente encarnado, qual seria a visão dele a respeito dessas imagens que são ali produzidas nessas festas carnavalescas? Confesso, queridos irmãos e irmãs, que eu nunca gostei de carnaval, respeito, mas nunca gostei, então eu não consigo assistir escola de samba. Vez e outra, passo um flash assim no telejornal e vê-se ali alguns resumos. Não consegui ver nenhum desses resumos em relação ao carnaval deste ano de 2026. Não sei se algo similar aconteceu. Mas devemos nos atentar, tomar muito cuidado, porque assim nós estamos alimentando, dando combustível para os seres que estão em desequilíbrio, queira nos desvirtuar, queira que nós percamos a nossa programação encarnatória. Próximo do final desse trabalho, nós veremos os alertas transcendentes dos que vencemos até um determinado momento, intelectual e moralmente. Já estão muito mais à frente que nós no campo evolutivo e que nos trarão os alertas necessários para que estejamos vigilantes aos nossos pensamentos e às nossas ações. Também quero vos adiantar, queridos irmãos e irmãs, que entre essas duas obras, já que existe um encaminhamento de ideias, principalmente nos títulos que nós iremos trabalhar, irei ensinar apenas o título e o conteúdo, tudo bem? Na nota de rodapé de cada slide existe a obra da onde nós estamos extraindo a informação respectiva, tá ok? Então assim nós conseguimos construir um dinamismo melhor acerca do que está nos afirmando Manuel Filomeno de Miranda, Teólogo abençoado, Divaldo Peratano, que voltou para o mundo espiritual no ano passado, com seus 98 anos de idade. Então comecemos com o capítulo 19, intitulado Convite ao Otimismo. E o subtítulo intitulado Faixas Vibratórias em torno do consulado e da nossa psicosfera material, vem Manuel dizendo, logo depois que eu retornara à vida espiritual, por meio dessas experiências que ele, junto com outros mentores, de lá das colônias, apontaram por meio da psicosfera no entorno do nosso orbe. Percebi haver em torno do nosso planeta Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas à área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta dos transeuntes de nós, os seres encarnados. Compostas de elementos que lhe escapavam eram e são, no entanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes, que somos cada um de nós neste orbe, que de alguma forma sofrem a compensação perniciosa. Olha o fecho desse parágrafo: compensação perniciosa. Perniciosa é sinônimo de benéfico para a nossa evolução espiritual? Muito pelo contrário. Olha, já Manuel já nos dando um alerta do que ocorre, até mesmo dias antes ao início desses efeitos em cada região do nosso país, com a sua peculiaridade, com a sua particularidade respeitável, mas nossos espíritos, os cristãos, temos que divulgar o que acontece com esse mundo espiritual na quarta dimensão, o livre-arbítrio. A cada um de nós temos ele na condição relativa jamais absoluta. Então podemos ouvir, assistir, fazer uma reflexão sobre esse tema e sairmos com 0% de consciência em relação àquilo que nós estamos trazendo. Mas vem aquele ponto que nós trabalhamos logo no início. Não é nosso objetivo, jamais o tema, tratar quem quer que seja para impor algo, para que a pessoa se transforme ou busque transformar com os bons exemplos nos seus queridos
queridos irmãos e irmãs, não é esse o objetivo. Por isso que esse alerta faz usar pessoas mais atentas frente ao que acontece nesse mundo espiritual, que muitas vezes não são nos passados por meio, seja das exposições dos cursos, nesse período a qual é perigosíssimo de nós cairmos em tentação, em comparação aos 12 meses a qual compõe-se um ano. Voltando em Allan Kardec, na Revista Espírita, vem nos dizer, no capítulo 20, chamado A Atmosfera Espiritual, que quando se pensa na energia da ação que o Espírito pode exercer sobre o homem, sobre nós, os encarnados, pode-se admirar que disso se deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. É um ponto de interrogação. Então, Kardec questiona a patologia do espírito da verdade. Os irmãos espirituais que participaram da codificação kardeciana, vejamos qual é a resposta desses amigos espirituais. Assim vem eles dizendo que essa ação será uma conforme os espíritos derramem no meio dado, ou seja, no mundo material, em loco onde está acontecendo esse e outros mais eventos. Um fluido benfazejo ou um malfazejo, agir da maneira de emanações fortificantes ou de miasmas deletérios que se esparramam no ar. Praticamente mais de 160 anos da codificação kardeciana e questionamos. Olha o que vem no slide anterior, no Manual de Miranda, próximo ali do final do século XX, que vem justamente ao encontro do que Kardec para trás já dizia sobre essa responsabilidade do que é bom e do que é mal, e que eles estão misturados. Dificilmente teremos uma plateia só de pensamentos bons e ações benéficas, como também de uma plateia só de pessoas ruins, desequilibradas, obsessoras e que se auto-obsediam. Também acontece isso. Então, já que estão entrelaçadas essas situações, temos que estar com a nossa antena da razão ligada, que assim esforçarmos-nos para que não caiamos nessas tentações e perdamos uma reencarnação, porque sim, um momento, uma hora que seja, pode fazer com que percamos a nossa programação encarnatória, que já é tão difícil nós encarnarmos, queridos irmãos e irmãs. Afirmam-nos os irmãos espirituais que atualmente existem pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, mas também afirmam eles que só o dobro existe na condição de querer voltar ao novo corpo físico, masculino, feminino, não importa, somando-se quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões, buscando as suas ascensões diretas ou indiretamente, outros até mesmo de forma compulsiva ou compulsória, vindo ao campo terrestre por meio da reencarnação. Voltemos agora em Divaldo junto a Manuel Flamengo de Miranda. Olha esse querido irmão que inclusive foi presidente da Federação da Bahia Espírita em sua última encarnação. Ele vem nos dizer agora no capítulo intitulado Obsessões Coletivas, que nesse período do Carnaval instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculavam a formosos projetos dignificadores. Repitamos, dizimam existências, valiosos indivíduos que estavam dentro do eixo de equilíbrio, de estudar, de trabalhar, de ser útil ao meio, de buscar a sua evolução como de outrem, estavam dentro da sua programação reencarnatória, mas que esses projetos dignificadores ou dignificantes podem se perder por meio dos excessos. E lá estão eles implacavelmente, os seres, sejam eles dragões, magos negros, espectros, chefes de hordas de falanges das zonas umbralinas, nomenclatura essa que nós conhecemos por meio das obras de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, sempre buscando fazer com que não ascendamos em evolução, como também o nosso homem em espírito da física, tanto no campo moral como no intelectual. É ou não um alerta consciencial agora de Manuel Filomeno
Filomeno de Miranda acerca desse período tão turbulento. Voltemos a Allan Kardec, que vem agora nos dizer, ainda na revista Espírita, que é a obra que nós estamos trabalhando, da codificação, lá no Atmosfera Espiritual, ainda ele vai dizer: assim podem se explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas de indivíduos. O sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se sente em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente ou conhecida, visível aos nossos olhos materiais. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento da sua existência, por vezes espécies de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo, de toda uma nação, e se duvidar de todo um homem, porque nós estamos em um planeta globalizado, esse estágio atual evolutivo ao qual nós estamos passando. Alguém tem dúvida disso? Qualquer coisa que acontece em qualquer canto deste órgão, instantaneamente nós somos informados por todos os meios que é de conhecimento até o presente momento. Então, mas um contributo do codificador da doutrina para que sejamos atentos vigilantes. É um momento complicado e bem-aventurados são os que já se portam de forma diferente, de preferência que ficam dentro de casa, que não saem às ruas, para que não sofram um acidente, para que mesmo tenham uma conduta correta e idônea, venham um ou mais seres que estejam em desequilíbrio, alcoolizados ou drogados, ou em outros mais vícios, e deem cabo da sua existência. Pergunto: necessariamente estava na programação reencarnatória daquele ser desencarnar? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque os alertas estão sendo dados a nós, os espíritas. Então, vamos fazer essa consciência a partir de 2007 em diante, daqui quando novamente nós tivermos esse período, para que não incorramos em situações que não estavam provavelmente nossos caminhos para que as passássemos, mas que por vigilância nossa, achando que nós estamos sempre protegidos, não que não estejamos mais, a psicosfera energética, psíquica está pesada no nosso corpo, porque como disse, são os portais das trevas que se abrem e estão ali entrelaçados entre a quarta dimensão e nós que estamos na terceira dimensão, que é a dimensão material. Mas esse contributo agora de Allan Kardec volta Manuel Filomeno de Miranda dizendo a nós, a respeito agora do capítulo intitulado Afinidade, que, acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa, densa, onde se agitava outra multidão que estava ali curtindo esse movimento, porém, de desencarnados, mesclando-se com as criaturas reencarnadas, as terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Se Manuel Filomeno de Miranda teve uma última existência exemplar, basta que pesquisemos a biografia desse ser. Muitas das obras do Divaldo tem na contracapa da primeira ou também da última folha. Se ele diz, com toda a competência espiritual que ele já adquiriu, angariou, moral e intelectual, que seria difícil saber o que era uma situação de outra, dada o tamanho da psicosfera densa, espessa, que pairava no entorno daquele e de outros, mas em todo o nosso país e fora dele, logicamente. Olha como todos que ali estavam, logicamente, e ainda estarão até praticamente o dia de amanhã, domingo, e que poderão se arrepender a depender do que venha a acontecer. Ah, mas os meus mentores não me alertaram sobre isso. Ah, eles não me protegeram. Ah, mas por que Deus deixou que isso acontecesse isso comigo? Temos o livre-arbítrio, temos direito de ir em busca do conhecimento ou ficarmos estagnados. Regride jamais, o Espírito não regride. Afirma-nos a codificação kardeciana, desde o livro dos Espíritos até a Gênese, o Pentateuco kardeciano. Não regride, mas podemos estar sob
raciocinar, em vigilância e por buscarmos conhecimento. Será que foi à toa que Jesus disse: amai-vos Deus do primeiro mandamento e instruir-vos Jesus tudo? Tem que andar lá para lá. Quem mais estuda, mais que tem expansão de consciência para agir em prol do todo, do macro, do coletivo, saindo do individual e do singular. E vê esses amigos de forma agora macro, buscando o todo, buscando uma coletividade nas duas dimensões, alertados sobre o que acontece ainda, infelizmente, na sua ordem, nessas festas carnavalescas. Mas não só no carnaval, poderíamos citar as redes, outras festas que existem de sons pesados, que lá o que estão ao lado dos que estão buscando curtir aquela festa por meio dos seus sentidos, do tabagismo, do alcoolismo, enfim. Quais são as companhias espirituais que ali estão? Todos nós sabemos, né, queridos irmãos e irmãs, então vamos nos atentar, porque isso expande-se a outras festas, mas em específico, já que estamos nesse período de carnaval, porque vou trazer propriamente que os amigos espirituais aprenderam a respeito dessa obra e principalmente no tema que nós estamos trabalhando nesse momento tão importante para que estejamos divisando quais são as afinidades que nós devemos ter nas 24 horas do dia dos nossos seguidores individuais ou dos ditos em desequilíbrio militantes ou obsessores. Será que a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também ainda dentro dessa obra de Divaldo Pereira Franco e Manuel Fernandes pode ser algum conhecimento que venha ao ponto do que estamos trabalhando? Olha aí para Adolfo Bezerra de Menezes, que leva o nome dessa casa ao fundo e ao sofá, e aqui para você Bezerra de Menezes um pouquinho, ouviu agora essa foto. Na época que ele estava ali no início das suas atividades da medicina, olha que diz o nome, a qual nós conhecemos médico dos pobres. Certa vez, poucos meses, estudando uma obra da FESP, eu vi que isso que essa obra é do século XX. Divisava-se no mundo espiritual mais de 10 mil médicos espirituais que, em nome de Bezerra, trabalhavam nas duas dimensões da vida. Vem Bezerra nos dizer que, nessa justificativa do carnaval em específico, há a necessidade de descarregar por nós, a humanidade, as tensões e recalques que nós trazemos conosco, sim, porque estamos muito aquém ainda de uma evolução transcendente, moral e intelectual. Segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. Semana passada mesmo eu estava vendo um comentário escrito aqui, e tem sentido. Tem muitas pessoas que, pós-momento do carnaval, agora nos próximos 11 meses, não vendo a hora de chegar esse momento para que descarreguem todas aquelas situações que muitas vezes são negativas, que não fazem com que a pessoa evolua espiritualmente e que acaba prejudicando a quando chega esse evento e prejudica os que estejam ao seu redor. Então tem sentido esse estudo da psique, a qual que o nobre médico dos pobres vem nos convidar a uma reflexão. Volta a nos dizendo agora, na festa dos sentidos, neste capítulo, que é a festa dos corpos, dos sentidos físicos. Lógico, as criaturas esqueciam-se dos escrúpulos do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Olha o que as crianças veem nesses dias que passam aí, entre os carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente aquele vídeo de algumas aulas. O que não falta ali é pouca roupa. Crianças veem isso. Se os pais estão bem e a criança está bem, o que a criança vai pensar? Está tudo certo? Se ela conversar com isso com as amiguinhas ou com os amiguinhos na escola, nos dias posteriores, vai estar errado? E em casa? É o professor e a escola que educa? Ou a escola ensina? A educação será que não vem de nós, os pais? Que bom que aquele que foi e aí sempre será o nosso caminho de verdade. A vida da Galileia disse que nós seis poderemos sentir por sétimo pensamentos e atos concretizados, ou atos que não foram concretizados, mas que tínhamos concretizado, como, por exemplo, educar as nossas crianças para que elas sejam as alicerces do estágio evolutivo de mundo de regeneração que nós queremos atingir para os próximos anos e décadas em nosso âmbito. Mais um convite aqui a essas situações que acontecem, infelizmente, nas duas dimensões da vida, material e espiritual, entre os seres que estão aqui, apegados a essas situações.
Manuel Filomeno também traz um contributo pontuando alguns itens agora nessa aula das fronteiras da loucura, para que fique mais fácil a nossa compreensão e divisemos ainda o que acontece pelo que ainda não foi exposto por nós até o presente momento. Por exemplo, no item 1 ele dizer que a população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Se os invisíveis são maiores do que os encarnados, imagine a influência deles. Beba, fume, faça isso, faça aquilo. E se as pessoas, a depender de humanas, estiverem se comportando no seu dia a dia, não caíram nessas tentações. Já temos essas respostas em nossas consciências. Depois ele diz: disputavam entre si a valorização de suas vítimas, que os encarnados, lógico, que eram telecomandadas fantoches. E que vergonha, nós, seres humanos, com tanto conhecimento que nós temos há mais de 2.000 anos atrás, com a primeira revelação de Moisés, com a segunda de Jesus Cristo, com a terceira, 18 de abril de 1857, com o Consolador prometido com a doutrina dos Espíritos, e ainda nos deixamos ser fantoches dos seres em desequilíbrio, que sabem que provavelmente não mais encarnaram neste órgão, que não seriam alocados a mundos de provas e situações em estágio inicial ou intermediário, estamos no estágio final, ou até mesmo mundos primitivos a depender de atos que eles tenham cometido em prejuízo de uma coletividade. É a separação do joio do trigo. É o final dos tempos que nós estamos passando nesse momento. Temos que ser os trabalhadores da última hora. Tema esse de um capítulo da terceira hora da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado a partir de janeiro de 1864. Mas continua Manuel ainda nos pontuando que estimavam a sensibilidade e as libações alcoólicas dos que ali participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Então os reencarnantes são comparsas dos desequilibrados? Lógico. Diga-me com quem andas, que diria que tu és. Diga-me com quem pensas, que poderia dizer com que possas estar acompanhado. Quem? Espiritualmente. Orai e vigiai. Jesus reverbera isso para a nossa eternidade, não apenas há um pouco mais de 2.000 anos atrás. Porque é fácil que caiamos em tentações, porque é só por um porque de todos os canais que nós temos acesso, mas não nos deixemos contaminar, queridos irmãos e irmãs. Façamos aqui na cidade de Guarulhos o que o Centro de Fraternidade Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, os 7 dias da semana, proporcionamos para a nossa ascensão espiritual, deixando claro, ou até mesmo findando, concretizando todas as mazelas que nós empreendíamos em reencarnações pretéritas e que não mais queremos cometê-las para que ascendamos, cresçamos e sejamos pessoas melhores e levemos, carreguemos conosco o máximo de seres que estejam esforçando-se para tal, porque esse é o objetivo do verdadeiro cristão e genuíno cristão dos dias atuais. Continua ele se terminava a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. É só que nós vemos, inclusive, no YouTube, aqueles vídeos que normalmente não são passados, aqueles canais abertos, mas que chega a dar hoje e dizemos a nós mesmos: a que ponto o ser humano ainda chega? Cadê o cristianismo verdadeiro? Cadê os ensinamentos que nós já deveríamos estarmos consolidados em nossos pensamentos e atos no nosso dia a dia, escorregando em alguns momentos, sim, mas reequilibrando-nos e recompondo-nos com os bonitos seguintes. Mas muitos não estão buscando esse despertar de consciência, infelizmente. Dá início assim a processos nefastos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lúmino, fenômenos e técnicas de vampirização do tônus sexual e promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Nós estamos falando do papel exato momento. Cá para nós, queridos irmãos e irmãs, e tenho certeza absoluta que de todos nós, alguém aqui vai gostar de carnaval e está aqui no céu. Mas isso que esses irmãos espirituais, muito mais evoluídos que nós, nos passam para a nossa conscientização é o remédio amargo.
mas salutar aos nossos espíritos imortais. Jamais quero que alguém aqui saia deixando de gostar de carnaval, se for da sua vontade de gostar, mas apenas que saiamos conscientes de nossas responsabilidades de alertar a humanidade, para que eles não façam como muitos dos irmãos espirituais assim fazem semanalmente nos trabalhos mediúnicas, nas casas espíritas, porque eu participo no mínimo de 2 trabalhos em casas diferentes, dizer, como me arrependo de fazer o que eu fiz, ou como me arrependo de não ter feito aquilo que eu me comprometi no contrato consciencial reencarnado ao destino de um corpo que eu acabo de deixar, por invigilância, por não orar e vigiar, e pelo fato de eu me contaminar com o mundo e não buscar o meu contagiamento com as pessoas simples, humildes, mas que são conscientes de suas responsabilidades cristãs. Então você não tem relato assim dos amigos espirituais. Queremos nos enfileirar a esses que se arrependem consciencialmente, porque agora não tem que esperar uma próxima reencarnação, tudo há de acontecer. Lembra que eu falei que tem cerca de 16 bilhões buscando voltarem para a reencarnação? Afirmam os espíritos, existem filas e filas, não só dos atendimentos mediúnicos, mas também para acoplarem-se no novo plano político. Então vamos estar mais atentos. Isso que os amigos espirituais querem que nós estejamos para o nosso próprio bem. Não apenas o bem de outrem, mas o nosso próprio bem e mantermos equilibrados. Agora no capítulo intitulado da inspiração, Emmanuel dizendo: muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas, invisíveis a regiões inferiores do homem, lembra provavelmente das zonas braminas? Sim, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Lembra do terceiro slide? É invenção da mente, ali produzindo aquele tipo de armação, de movimentação, de fantasias? Não. É o desdobramento das madrugadas, onde o espírito desdobra sempre o corpo físico repousa, porque o espírito não fica durante 6 a 8 horas ao lado do corpo, porque ele compõe suas energias para encarar um dia posterior. Não? Nós vamos aonde as nossas afinidades estão no passado, presentes, alinhadas, afinadas. Então, ora de onde vêm essas ideias? De quais regiões? Das celestes? Não, regiões inferiores. Será que estes vão ter a oportunidade de reencarnar, caso nós estejamos passando finalmente para o mundo de regeneração? Já temos as nossas respostas em nossas consciências. Façamos a nossa parte, sem prejulgamentos, mas conscientes de nossas obrigações, porque é o que nos convida agora neste tópico, Manuel Filomeno de Miranda. Ele traz ainda, nessa mesma obra, um pouco mais à frente, outros tópicos também que estão atrelados a esse tema, queridos irmãos e irmãs, que são os seguintes. Agora, vai dizer que moléstias graves se instalam em oportunidade dessas. Aonde? Só no nosso corpo físico? Não, também no nosso corpo semimaterial, como nossos espíritos conhecidos pelo nome de perispírito, corpo perispiritual. Então, vírus, larvas mentais, chifres, miasmas podem ser ali implantados a esses seres que estão participando dessas festas. Finda-se essa negatividade, esse sugar de energia, quando acaba a festa? Não. Estende-se para os próximos dias de semana, a depender se a pessoa não se recompor consciencialmente. Pensamentos inatos, também é importantíssimo estarmos atentos sobre isso. Comportamentos morais se alteram sobre o assoldado dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, mas a depender, como dissemos há pouco, pode estender-se ainda por um período. Os sociólogos financeiros ficam em cobranças demoradas. Muitos gastam vultosos valores para ficarem nos melhores pontos, sendo que falta o necessário para o seu lar, ou que poderia ser empregado numa cesta básica, por exemplo, quando você diz que essa casa alimenta os mais necessitados, com cesta básica, ou com refeição, ou com bazar e outras mais atitudes. Olha porque, graças a Deus, temos que resolver sentiu, e o plantio e a colheita não necessariamente tem que ser obrigatória, graças a Deus que assim é, porque assim nós percebemos ao trem quais são as nossas responsabilidades, nossas vigilâncias mentais ou até pelos atos concretizados, homicídios desvaiados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentação e exaustão de forças.
E eu falei também lá no início dos acidentes automobilísticos, que são enormes que acontecem e que poderiam ser evitados, não necessariamente estavam na programação encarnatória desses seres que passam por essas situações. Desencarnação por abusos das mais diversas drogas, enfim. A festa terá fim um dia. Olha o que diz Manuel. A festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes dos seres daqueles pouco mais de 8 bilhões. E que um dia desaparecerão da Terra. Será que alguém tem dúvida que se realmente passarem por algum de regeneração nas próximas décadas, há de continuar o carnaval? E principalmente nessas manifestações e apresentações que assim nos são transmitidas que nós acompanhamos? Também já temos essa resposta. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. É o grande objetivo que nós temos que construir. Desvencilharmos de uma vez por todas, em menor medida ou maior grau, dessas promiscuidades que ainda nós, comunidade, ainda carregamos e que podemos empreender o desfavor de outro como também a nós mesmos. Será que André Luiz, na obra Conduta Espírita, psicografia de Paulo Vieira, na época que ainda trabalhava com Chico Xavier, pode também nos dar algum pouco a respeito do tema que nós estamos trabalhando? É claro, vem dizer André Luiz que o espírito deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinaram a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, desviamento ou manifestações exteriores espetaculares. Não é tudo que nós estamos buscando trazer de entendimento sobre essa responsabilidade, sim, mas o importante que trouxéssemos também, André Luiz, desde a lidada mediúnica do século XX, buscando nosso despertar de consciência. E Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, algo pode nos dizer também a respeito? Sim, diz Emmanuel que nem o espírito equilibrado nem face bom bom senso, que deve presidir a existência das criaturas reencarnadas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas, adormece o nosso equilíbrio. E aí vem aqueles que não estão dormindo, que não descansam e não querem que o homem acenda para uma iluminação positiva obsessores desses portais que são abertos nessa época aguda, qual nós estamos passando de final de provas e expiações. É o grande contributo agora do nosso querido irmão espiritual Emmanuel. Aí ele diz ele que há nesse momento de disciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações e, às vezes, toda a existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Foi o que eu disse logo no começo. A depender de nossa atitude, em uma hora podemos estragar toda a nossa reencarnação. E como voltaremos para reparar aquilo que não estava necessariamente no nosso contrato existencial reencarnatório? No mínimo, alguns séculos demandaremos de aguardar, e minha certeza que aqui voltaremos no planeta Terra no próximo estágio evolutivo. Então vamos evitar e vamos conscientizar as pessoas que estão nessas situações para que elas estejam atentas e não caiam nessas tentações mundanas porque as trevas estão atentas e querem com que nós estraguemos isso que Manuel nos traz a essa reflexão desde das primeiras décadas do século XX. A nossa consciência, praticamente quase 100 anos depois, já estamos em 2026, 1939, quase 100 anos e ainda estamos, em vez de melhorando, piorando esse aspecto dessas festas e dessas apresentações que ainda infelizmente ocorrem em nosso país e outros mais. Ainda fala ele, a ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Não foi o que também nós dissemos? A cada um conforme suas obras, como o itinerário e a conduta, tudo certo, não vamos julgar
julgar quem quer que seja, mas busquemos a nossa conscientização de nós, seus espíritas reencarnados. Novamente, que o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e diga-se de passagem, queridos irmãos e irmãs, gosto de trazer esses slides em praticamente todos os materiais, mais de 195 exposições já realizei nas casas espíritas de fevereiro de 2024, ou seja, nesse mês completando 2 anos de exposições, onde ele vai nos convidar a seguinte reflexão, o nome médico dos pobres. Ele vai dizer que solidários, sempre nós havemos de ser união, lógico. Agora, se nós somos separados uns dos outros, havemos apenas de ser pontos de vistas inúteis ao meio, não acrescentando para a transformação do ordem para os seres em experiência evolutiva, desde o princípio inteligente no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. E volta aí dizendo, juntos nós alcançaremos voos maiores. Os objetivos existenciais aqui para cada um de nós, em individualidade de baixo para cima, de dentro para fora, precisamos expor ao meio, sendo cristãos e espíritas, genuínos e cristãos, repito, errando em alguns momentos, mas reequilibrando-nos, um passo para trás para que ao sermos 2 mais para frente, positivos, benéficos a nós mesmos, acima de tudo. Foi o convite agora do nome Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a colega. Nome essa casa e, em respeito a esse querido irmão, na sua lavra mediúnica, no filme que existe de Adolfo Bezerra de Menezes, de sua vida e obra, de tudo que ele fez em suas reencarnações anteriores, é que nós agradecemos, em seu nome, agradecemos a todos os queridos irmãos que estiveram presentes. Inclusive está chovendo agora, estamos ouvindo o barulho da chuva, praticamente faltam 15 minutos para as 21 horas, mas tenho certeza que todos os nossos esforços não foram em vão, queridos irmãos e irmãs. Convido-vos, inclusive, para que leiam de forma integral essas 2 obras, Entre 2 Mundos e Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Nanda Pudival e da Fernanda. É importantíssimo essa nossa conscientização. E assim também agradecemos aos amigos espirituais, aos que nos assistiram. Convido-os para que se inscrevam no meu canal no YouTube ou na minha rede social no Facebook e possamos compartilhar o que seja útil. Ainda que não existam muitos comentários, muitas curtidas, eu acho que não, porque infelizmente o que ainda prolifera e dá mídia a muitas situações que nós visamos são os escândalos. Mas nós vamos fazermos parte dos escândalos, então vamos compartilhar o que é bom. Não importa se a pessoa vai ouvir ou ver ou assistir, não importa, é que fiquemos com a boa causa, como já dizia Jesus, que nós aplicássemos a cada instante de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de sábado, um ótimo domingo, bons atendimentos na sequência que nós receberemos na construção dos classes, outros mais atendimentos que aqui nós receberemos, e até uma próxima oportunidade, se assim for, da fonte criadora, da cúpula espiritual da casa e também da cúpula dos trabalhadores encarnados, para benefício de cada um de nós. Que assim seja. Obrigado.